O UFC hoje tá com um grande problemaço nas mãos, que é definir o próximo desafiante entre os vários bons nomes que a gente tem na categoria meio médio, que sem dúvida, se não é a categoria mais interessante do momento, é uma das mais interessantes. E hoje eu vou te falar aqui o que eu acho que vai acontecer. A gente vai analisar aqui nome por nome dos possíveis candidatos pra gente conseguir definir um ou dois aqui que provavelmente são os que estão mais perto ali de disputar o cinturão. Mas antes, já vai deixando o seu like aí no vídeo. É um canal de fã pra fã, um canal que eu vou falar a minha opinião, não como analista, não como lutador, não como nada desse tipo, mas como fã, como alguém que todo sábado tá ali sentando pra assistir o evento. Então, deixa seu like, não deixa de acompanhar o canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá, é um grande problema que o UFC tem nas mãos, mas é um problema bom, né? Vamos concordar. Tem outras categorias, como a categoria do peso mosca, a categoria do peso galo, que estão com um problema ruim, né? Que é não. Eles não conseguem achar algum oponente pro Merab, pro Pantoja. Não porque o Merab ou o Pantoja não sejam bons, ou porque eles não vendem, ou porque simplesmente os contenders ali são ruins, mas porque eles já limparam a divisão inteira, né? O Pantoja derrotou todo mundo quase antes de ser campeão, o Merab também já lutou contra boa parte da categoria. Então, é um problema ruim que o UFC tem de conseguir adversário para eles. O peso meio médio, por outro lado, a gente tá com um problema muito bom, que são vários atletas ali que estão conseguindo chegar perto de uma disputa de cinturão. São nomes bons, nomes interessantes, né? Carlos Prates, por exemplo, tá aí, o nosso grande Cigarro Prates. Então são vários nomes que a gente tem ali que são nomes interessantes para a categoria que podem dar uma luta boa contra o campeão Islam Makhachev. Claro, agora ele provavelmente vai se tornar dominante por um tempo, né? É difícil achar um nome para bater nele, eu imagino. Mas o que a gente vai tentar ver nesse vídeo é quem que faria sentido lutar contra ele, tá? E a gente vai dividir o grupo de lutadores aqui em 3 grupos. O primeiro grupo são de lutadores que acabaram de sair da corrida, tá? Que provavelmente agora não vão conseguir uma disputa de cinturão, ou porque perderam, ou porque estão numa fase não muito boa. Então vamos lá, quem que são esses atletas? O primeiro deles que a gente vai falar é o Jack Della Maddalena. Por que que o Jack Della não vai poder disputar o cinturão agora? É bem óbvio, né? Ele acabou de ser usado pra limpar o tatame ali contra o Makhachev. Então, cara, ele não apresentou perigo nenhum pro Makhachev, foi uma luta sólida, então ele provavelmente vai ter que fazer algumas rodadas antes de disputar o cinturão de novo, né. Apesar dele ser empolgante, tá, acho que dessa lista ele é o único que é empolgante de alguma maneira. O outro nome que a gente tem aqui é o Bilal Muhammad, pelo mesmo motivo que o Jack Della Maddalena, mas por um outro a mais, ele não é nem um pouco empolgante. Então ele perdeu o cinturão pro Jack Della Maddalena e, cara, o cara não faz luta empolgante, o UFC não gosta disso. O resultado é que se ele fizer 10 lutas boas e se pintar de ouro, é capaz do UFC ainda não querer que ele pegue essa disputa pelo cinturão, tá? Então o Bilal provavelmente vai ter que fazer mais umas 2, 3 rodadas ali pra ser cogitado a disputar o cinturão de novo. A gente tinha também o Sean Brady, que é o segundo ali no ranking agora, né? Agora que vai atualizar o ranking, ele vai perder essa posição, mas ele era um nome bom, né, um nome novo na categoria ali, no sentido de que não era um veterano, né, ele estava chegando ali, estava indo bem, ganhou do Durinho, finalizou o Leon Edwards, mas o problema é que ele foi nocauteado contra o Morales, então ele provavelmente vai ter que andar alguma casa pra trás também pra pegar esse cinturão de novo. Ele vai ter que fazer mais umas 2 lutas pelo menos, e ele também não tem um estilo de luta mais empolgante. O quarto nome que a gente tem nesse grupo, e o último, né, é o Leon Edwards. O Leon Edwards, ele não é empolgante, apesar de ser striker, sempre que ele pega pra lutar contra um striker, ele faz jogo de grappling, e quando ele pega um grappling pra lutar contra, ele perde, né? Então, ele já tá com 2 derrotas seguidas. A primeira, ele perdeu o cinturão pro Bilal e depois ele perdeu pro Sean Brady. Então, ele também não vai estar disputando o cinturão muito em breve. Abrindo o segundo grupo ali de contenders que a gente tem, é o grupo que, cara, é um bom grupo, mas provavelmente ainda tem que fazer pelo menos mais uma luta pra conseguir a disputa de título. Não deve conseguir a disputa de título logo agora. E são 2 nomes aqui, tá? O Shavkat Rakhmonov e o Kamaru Usman. Primeiro, o Shavkat, por que ele não vai conseguir uma disputa de título agora, apesar dele estar numa sequência de vitórias muito boas? Ele tá lesionado. Ele se machucou e ele não tá conseguindo lutar, basicamente é isso, né, ele não tá conseguindo ir pra luta. Ele machucou, ficou um tempão parado, já tá um tempão parado, e dificilmente o UFC pega muito bem isso do cara tá numa luta de cinturão, ele sair da luta pelo cinturão e ser substituído. Então, provavelmente, assim como o Tsaruken vai ter que voltar a uma casa e lutar contra o Dan Hooker, o Shavkat aqui vai ter que fazer alguma outra luta, e a gente vai falar mais pra frente aí com quem que ele pode lutar. O outro nome é o Kamaru Usman, tá? Eu até gravei uns shorts aqui pro canal, então se você quiser ver, procura por aí que tem. Mas seria ridículo o Kamaru Usman pegar uma disputa de título, apesar da campanha que estão fazendo pra ele lutar contra o Makhachev, né? Ele não tem apelo esportivo nenhum pra conseguir essa luta no momento.
Claro, o cara é uma lenda, o cara é um puta nome pra categoria, mas no momento ele tá com uma vitória nas últimas 4 lutas, então não faz sentido ele conseguir o title shot agora, apesar do empresário dele querer muito, né, porque é o mesmo empresário do Makhachev, não faz sentido ele conseguir uma disputa de título agora. Mas, se ele ganhar uma luta a mais, aí sim, tudo bem. Aí eu acho que faz super sentido, mais uma luta contra alguém bem ranqueado ali. E sim, ele pode ir pro título, acho que não teria problema nenhum nisso. O terceiro grupo de pessoas que a gente tá colocando aqui são pessoas que já podem ir pro title shot, tá? Então são pessoas que não seria um absurdo nenhuma delas disputar o título em nenhuma categoria, né? No sentido de que, se em alguma outra categoria que estivesse menos congestionada do que o meio médio, e ele tivesse nessa posição que ele tá hoje, ele provavelmente conseguiria um title shot facilmente, tá? Não é difícil saber quem tá nesse grupo, né? São 3 atletas aqui. O primeiro deles é o Michael Morales, que nocauteou o Sean Brady. Então, pô, ele tá vindo de uma sequência de vitórias muito boa. É invicto, é novo, tá passando o carro em todo mundo, né? Nocauteou o Durinho, nocauteou agora o Sean Brady. Então, faz sentido ele tá sendo cogitado pro título. E o Carlos Prates também tá nesse grupo, né? O Carlos Prates também coleciona bônus, coleciona cigarro, então, pô, é um personagem muito bom pra categoria. O Makhachev tava até falando, né? Como que esse cara é lutador? O cara fuma o dia inteiro, o cara bebe, o cara come bolo de Nutella antes da luta e ele tá lá performando, nocauteando todo mundo. Então é um bom nome também pra categoria e ele poderia facilmente ir pro title shot em seguida. O terceiro nome, e aí depende um pouquinho da próxima luta dele, tá? Tô gravando isso antes da luta do Ian Gary contra o Bilal Muhammad. Então, dependendo de como for o resultado dessa luta, se o Ian Gary ganhar e ganhar bem, ele também pode ir pro cinturão. Na verdade, ele não precisa nem ganhar bem, tá? Se fosse numa outra categoria que tá um pouco mais congestionada, bastava uma vitória pra ele ir pro title shot. Como essa categoria tem muito contender, ele vai ter que impressionar um pouco mais pra merecer essa vaga, mas sim, ele mereceria tranquilamente a vaga pro title shot ganhando ali do Bilal, que é o ex-campeão, né? O cara que tava com o título antes do Jack Della. Mas, para infelicidade de todo mundo nessa categoria, a gente tem um quarto grupo ali, né? O quarto grupo eu vou chamar ele de Ilia Topuria. Infelizmente o Ilia Topuria tem risco de travar essa divisão, tá? Ele ainda, eu acho que agora ele não vai subir, mas a gente tem um evento da Casa Branca que o Dana White já confirmou que não é um evento que vai ser exclusivo de América contra mundo, né? Estados Unidos contra mundo. Pode ter atletas de toda a região, ele vai querer casar as melhores lutas do momento. E, sem dúvida nenhuma, Ilia Topuria contra Islam Makhachev seria uma das maiores lutas que podem ser feitas no momento. Talvez ficando atrás de Poatan e John Jones, não vejo uma outra luta mais forte do que essa, tá? Então acho que seria Poatan e John Jones, e embaixo disso, talvez embaixo disso seria Poatan e Aspinall, ou Aspinall e John Jones, e logo abaixo já seria Ilia Topuria contra o Makhachev, né? Acho que não tem muito como fugir disso. Mas essa luta depende de algumas coisas, tá? O Ilia Topuria tá sendo cogitado pra algum card no começo do ano, né? Provavelmente o primeiro card do ano, e o que vai acontecer é que provavelmente o UFC vai dar um adversário que ele vai despachar fácil, né? Eu imagino que seja o Perry Pimblett. Apesar do Perry Pimblett ser bom, vamos concordar que ele aceita muito golpes. Topuria não costuma ter que bater 2 vezes, né? Um só já é suficiente. Então, você soma um cara que toma muito golpe com um cara que bate muito forte, o resultado é bem óbvio, né? Provavelmente o Ilia Topuria vai nocautear bem rápido o Perry Pimblett. E aí vai fazer barulho no microfone, chamar uma Makhachev, etc. A questão é, ele vai conseguir essa luta? Infelizmente, e eu digo infelizmente, porque seria, lógico, essa luta vai ser muito boa, tá? Mas infelizmente porque vai travar a categoria também pro nosso menino Carlos Prates. Então, o que vai acontecer é que todos os outros nomes que a gente falou aqui provavelmente vão ter que fazer mais alguma rodada, mais alguma semifinal, antes da gente conseguir ter certeza de quem que vai disputar depois do Ilia Topuria. Claro, existe a possibilidade, né? Luta é um negócio imprevisível, então existe a possibilidade do Ilia Topuria perder. Se ele perder, acaba tudo isso. Eu não acho que ele vai ter apelo suficiente pra subir para um terceiro cinturão depois de ter perdido sem conseguir defender direito o seu cinturão anterior. Mas, se ele ganhar, ele provavelmente vai chegar nessa disputa de título contra o Makhachev, provavelmente na Casa Branca. Agora, com essa rodada a mais que a gente vai ter que fazer na categoria para definir quem que vai ser depois do Topuria, a gente pode ter algumas lutas interessantes, tá? Algumas lutas já foram feitas, então, por exemplo, não faz sentido a gente casar o Ian Gary contra o Prates de novo numa semifinal. Eles acabaram de lutar, apesar de eu achar que o resultado seria diferente se a luta acontecesse de novo, não é uma luta que é interessante casar agora. Assim como não faz sentido o casar o Ian Gary contra o Shavkat, por exemplo. E aí a gente tem 5 nomes pra colocar aqui nessa corrida, tá? Então, a gente tem o Kamaru Usman, a gente tem o Shavkat, a gente tem o Ian Gary, a gente tem o Carlos Prates, a gente tem o Morales. Como que eu casaria isso, tá? Eu casaria o Ian Gary contra o Morales, e eu casaria o Carlos Prates ou contra o Shavkat ou contra o Usman, tá? Dependendo um pouquinho da situação do Shavkat. Acho que o Shavkat seria a opção número 1, o Usman ficaria de fora nessa matemática, né? Alguém vai ter que ficar de fora, não tem jeito.
Mas como sempre tem lesão, essas coisas, é bom ter um cara de reserva pra qualquer uma dessas lutas caírem. Mas o Morales e o Prates seria uma luta que eu gostaria muito de fazer, mas se a gente casa o Morales com o Prates, a gente vai ter que casar o Shavkat com o Gary. Só se for Gary e Usman, por exemplo, e aí o Morales e o Carlos também é bem provável que é bem possível que isso aconteça. Tá, uma outra possibilidade que a gente tem aqui é até do Makhachev simplesmente se aposentar depois de bater no Topuria, tá? E aí essas duas semifinais podem virar uma disputa pelo cinturão vago, ou se ele não vagar o cinturão, se ele não se aposentar, se ele continuar, o que for melhor nessa semifinal, né? O que nocautear, o que fizer mais bonito, vai pra disputa do cinturão. E se você quiser saber mais das consequências do UFC 322, eu vou deixar aqui em destaque um podcast que a gente gravou. Se ainda não tiver em destaque, é porque ele ainda não saiu, mas ele vai sair ainda hoje, na segunda-feira. Então eu vou deixar aí pra você assistir a gente comentando um pouquinho das consequências do UFC 322, tá?